O mentiroso. Era uma vez, na Armênia, um rei que, sentindo-se num estranho estado de espírito e precisando se divertir um pouco, enviou arautos por todo o reino proclamando o seguinte: ouçam todos. Aquele que provar ser o maior mentiroso da Armênia receberá uma maçã de ouro das mãos de Sua Majestade, o Rei. Gente de todas as cidades e aldeias, de todos os níveis e condições, príncipes, mercadores, fazendeiros, sacerdotes, ricos e pobres, altos e baixos, gordos e magros vieram em multidão ao palácio. Não faltavam mentirosos naquela terra, e cada um contou a sua mentira ao rei. Governantes, entretanto, estão acostumados com todos 05 tipos de mentira, e nenhuma daquelas convenceu o rei de que era a melhor. Ele começou a se cansar com este tiovo esporte e já estava pensando em cancelar a competição sem declarar um vencedor, quando apareceu diante dele um homem pobre, esfarrapado, carregando debaixo do braço uma grande ânfora de barro. O que posso fazer por você? Perguntou Sua Majestade. Senhor, disse o homem, ligeiramente espantado. Sem dúvida, não se recorda? Deve-me um pote de ouro e vim pegá-lo a você é. Um grande mentiroso, exclamou o rei. Não lhe devo nada. Um grande mentiroso, eu sou, disse o homem pobre. Então me dê a maçã de ouro. O rei, percebendo que o homem estava tentando lhe passar a perna, não, não. Você não é mentiroso. Então, me dê o pote de ouro que me deve, senhora, disse o homem. O rei se viu num dilema, e lhe entregou a maçã de ouro. Contos e fábulas do folclore armênio. Charles Downing, 1993. O inverso. O controle das opções tem um só propósito: despistá-lo como agente de poder e punição. A tática funciona melhor, portanto, com aqueles cujo poder é frágil, que são incapazes de agir abertamente sem despertar suspeitas, ressentimento e raiva. Até como regra geral, raramente é sensato ser visto exercendo o poder de maneira direta e prepotente, não importa o quanto você seja seguro ou importante. Por outro lado, ao limitar as opções dos outros, você às vezes limita as suas. Há situações em que é mais vantajoso deixar seus rivais com mais liberdade, e vendo-os agir, você tem ótimas oportunidades para espionar, reunir informações e planejar suas fraudes. Um banqueiro do século XIX, James Rothschild, gostava deste método. Ele sabia que se tentasse controlar os movimentos dos adversários, perderia a chance de observar as suas estratégias e planejar uma ação mais eficaz. Quanto mais liberdade ele lhes dava a curto prazo, mais poderia impor a sua vontade a longo prazo. Lei 32. Desperte a fantasia das pessoas. Em geral, evita-se a verdade porque ela é feia e desagradável. Não apele para o que é verdadeiro ou real se não estiver preparado para enfrentar a raiva que vem com o desencanto. A vida é tão dura e angustiante que as pessoas capazes de criar romances ou invocar fantasias são como oásis no meio do deserto, e todos correm até lá. Há um enorme poder em despertar a fantasia das pessoas. Tal é o poder das fantasias que tomam conta de nós, especialmente em épocas de escassez e declínio. As pessoas raramente acreditam que a origem dos seus problemas é a sua própria iniquidade e estupidez. A culpa é sempre de alguém ou alguma coisa externa, o outro, o mundo, os deuses e, portanto, a salvação também vem de fora. Para conquistar o poder, você tem de ser fonte de prazer para as pessoas que o cercam, e o prazer vem de brincar com as fantasias dessas pessoas. Não lhes prometa uma melhoria gradual por meio do trabalho árduo, pelo contrário, prometa-lhes a lua, a grande e súbita transformação, o pote de ouro. A fantasia não atua sozinha.
Ela exige a rotina como pano de fundo. É a opressão da realidade que permite a fantasia enraizar-se e florescer. Na Veneza do século XVI, a realidade era o declínio e a perda de prestígio. A fantasia correspondente descrevia uma súbita recuperação das glórias passadas através do milagre da alquimia. Quem consegue tecer com os fios da dura realidade? Uma fantasia tem acesso a poderes incalculáveis. Na busca pela fantasia que vai dominar as massas, portanto, fique de olho nas trivialidades que pesam tanto sobre todos nós. Não se distraia com os retratos glamourosos que as pessoas fazem de si mesmas e das suas vidas. Pesquise o que realmente as aprisiona. Uma vez descobrindo isso, você tem a chave mágica que colocará em suas mãos um grande poder. Embora os tempos e as pessoas mudem, vamos examinar algumas das realidades opressivas que não mudam, e as oportunidades de poder que elas proporcionam. A realidade e a mudança é lenta e gradual. Exige muito trabalho, um pouco de sorte, uma quantidade razoável de sacrifício pessoal e muita paciência. A fantasia de uma transformação repentina provocará uma mudança total no destino de uma pessoa, evitando o trabalho, a sorte, o sacrifício pessoal e a demora de um só golpe fantástico. Esta é a fantasia por excelência dos charlatões que até hoje ficam nos rondando. Prometa uma grande e radical mudança, da pobreza para a riqueza, da doença para a saúde, da miséria para o êxtase, e você terá seguidores. O que fez o grande trambiqueiro alemão do século XVI, Leonhard de Tourneser, para se tornar médico da corte do príncipe de Brandemburgo sem nunca ter estudado medicina? Em vez de receitar amputações, ventosas e purgativos de gosto ruim, medicamentos da época, Tourneser oferecia elixires adocicados e prometia recuperação imediata. Os cortesãos sofisticados, especialmente, queriam a sua solução de ouro potável a que custava uma fortuna. Se você fosse atacado por uma doença inexplicável, Tourneser consultava um horóscopo e receitava um talismã. Quem resistia a essa fantasia? Riqueza e bem-estar sem dor nem sacrifícios. A realidade e a sociedade têm códigos e limites bem definidos. Nós compreendemos estes limites e sabemos que temos que nos mover dentro dos mesmos círculos familiares, dia e noite. A fantasia, podemos entrar num mundo totalmente novo, de códigos diferentes e com a promessa de aventuras. No início do século XVIII, toda a Londres se alvoroçou com os boatos sobre um estranho misterioso, um jovem chamado George Psalmanazar. Ele acabará de chegar de uma terra que a maioria dos ingleses julgava fantástica, e a ilha de Formosa, hoje Taiwan, na costa da China. A Universidade de Oxford contratou Psalmanazar para ensinar a língua que se falava naquela ilha. Alguns anos depois ele traduziu a Bíblia e, em seguida, escreveu um livro, que se tornou logo um best-seller, sobre a história e a geografia de Formosa. A realeza inglesa recebia prodigamente o jovem e ele, onde quer que fosse, divertia seus anfitriões com histórias maravilhosas sobre a sua terra natal e seus costumes bizarros. Quando Psalmanazar morreu, entretanto, seu testamento revelou que ele era apenas um francês com uma fértil imaginação. Tudo que ele contará sobre Formosa, seu alfabeto, seu idioma, sua literatura, toda a sua cultura, era invenção sua. Ele se baseou na ignorância de seus ouvintes para inventar uma complicada história que satisfazia um desejo pelo que era estranho e exótico. O rígido controle da cultura britânica sobre os perigosos sonhos das pessoas lhe deu uma oportunidade ótima para explorar as suas fantasias. A fantasia com o exótico, é claro, passa também pela fantasia sexual. Mas não precisa chegar muito perto,
Porque o físico perturba o poder da fantasia, ele pode ser visto, agarrado, e depois se torna cansativo, o destino da maioria dos cortesãos. Os encantos físicos da amante só despertam o apetite do seu senhor por prazeres diferentes, é uma nova beleza a ser adorada. Para dar poder, a fantasia deve permanecer até certo ponto irrealizada, literalmente irreal. A dançarina Mata Hari, por exemplo, que ficou famosa em Paris antes da Primeira Guerra Mundial, tinha uma aparência bastante comum. Seu poder vinha da fantasia que ela criou sobre si mesma, como uma mulher exótica e estranha, impenetrável e indecifrável. O tabu com que ela operava não era tanto o sexo em si, mas o desrespeito aos códigos sociais. Outra forma de fantasia com o exótico é simplesmente a esperança de alívio para o tédio. Os charlatões adoram brincar com a opressão do mundo do trabalho, com a sua falta de aventura. Suas trapaças envolvem, digamos, a recuperação do Tesouro Espanhol, com a possível participação de uma atraente senhorita mexicana e uma conexão com o presidente de um país sul-americano, qualquer coisa que ofereça um alívio para a rotina. A realidade e a sociedade é fragmentada e cheia de conflitos. A fantasia, se as pessoas podem se juntar numa união mística de almas. Na década de 1920, o trapaceiro Oscar Hartzell ficou rico de repente com o velho truque de Sir Francis Drake, que prometia basicamente a qualquer otário que tivesse o sobrenome a Drake a uma boa parte do desaparecido a tesouro de Drake, ao qual Hartzell tinha acesso. Milhares de pessoas de todo o meio-oeste caíram no logro, que Hartzell espertamente transformou numa cruzada contra o governo e todos que tentassem impedir que a fortuna de Drake chegasse às mãos de seus legítimos herdeiros. Criou-se uma união mística dos oprimidos Drake, com encontros e comícios exaltados. Prometa uma união desse tipo e você conquistará muito poder, mas é um poder perigoso que pode se voltar facilmente contra você. Esta é uma fantasia para demagogos. A realidade é morte. Os mortos não voltam, não se muda o passado. A fantasia é uma súbita inversão deste fato intolerável. Esta trapaça tem muitas variações, mas exige grande habilidade e sutileza. Há muito tempo que se reconhece a beleza e a importância da arte de Vermeer, mas seus quadros são poucos, e extremamente raros. Na década de 1930, entretanto, começaram a surgir Vermeer no mercado de arte. Chamaram especialistas para conferir, e eles garantiram que eram autênticos. Possuir um destes novos Vermeer seria o auge da carreira de um colecionador. Era como a ressurreição de Lázaro. Curiosamente, Vermeer tinha ressuscitado. Alterou-se o passado. Só mais tarde se soube que os novos Vermeer eram obra de um falsário holandês de meia-idade, um tal An van Meegeren. E ele tinha escolhido Vermeer porque compreendeu o mecanismo da fantasia. Os quadros pareceriam reais exatamente porque o público e os especialistas também queriam muito acreditar que eram. Lembre-se, e a chave para a fantasia é a distância. O que está distante fascina e promete, parece simples e sem problemas. O que você está oferecendo, portanto, deve ser inalcançável. Não deixe que se torne opressivamente familiar. É a miragem lá longe, que vai se afastando conforme o tolo se aproxima. Não seja muito objetivo ao descrever a fantasia. Mantenha-a indefinida. Como um forjador de fantasias, deixe a vítima se aproximar o bastante para ver e se sentir tentada, mantendo-a porém afastada o suficiente para continuar sonhando e desejando. A mentira é um feitiço, uma invenção, que pode ser ornamentada como uma fantasia. Pode estar revestida com ideias místicas. A verdade é fria, sóbria, não tão confortável de se assimilar.
A mentira é mais apetitosa. A pessoa mais detestável do mundo é a que sempre fala a verdade, nunca romanceia. Eu acho sempre mais interessante e lucrativo romancear do que dizer a verdade. Joseph Vai vulgo A Day Yellow Kid, de 1875 a 1976. O funeral da leoa. Tendo o leão perdido subitamente a sua rainha, todos se apressaram a mostrar fidelidade ao monarca oferecendo-lhe consolo. Mas infelizmente esses cumprimentos só esta vêm, deixando o viúvo mais aflito. Noticiou-se por todo o reino a hora e o lugar do funeral. Os oficiais receberam ordem para ficar de prontidão, dirigir a cerimônia e distribuir as pessoas segundo seus respectivos lugares na sociedade. Pode-se bem imaginar que não faltou ninguém. O monarca deu vazão à sua tristeza e toda a caverna, visto que leões não têm outros templos, ressoava com seus lamentos. Seguindo o seu exemplo, todos os cortesãos rugiram, em seus diferentes tons. A corte é um lugar onde todos ficam tristes, alegres ou indiferentes de acordo com o príncipe reinante, ou, se alguém não se sente assim, pelo menos tenta parecer que sente, todos procuram imitar o senhor. Disse que uma só cabeça anima milhares de corpos, mostrando nitidamente que os seres humanos não passam de máquinas. Mas voltemos ao nosso assunto. Só o veado não chorava. Como ele era capuz disso, realmente? A morte da rainha era uma desforra pura ela havia estrangulado a sua esposa e o seu filho. Um cortesão achou justo contar ao consternado monarca, e até afirmou ter visto o veado rir. A ira de um rei, diz Salomão, é terrível, principalmente a de um rei-leão. Miserável forasteiro! Exclamou, ousas rir? Quando todos à sua volta se desfazem em lágrimas, não sujaremos nossas garras reais com teu sangue profano. Vingarás, bravo lobo, a nossa rainha imolando esse traidor à sua augusta alma? Ao que o veado respondeu, Senhor, já não é mais hora de chorar, a tristeza aqui é supérflua. Vossa reverenciada esposa acabou de aparecer para mim. Repousando sobre um leito de rosas, eu a reconheci instantaneamente. Amigo. Ela me disse, termine essa pompa fúnebre, faça cessar essas lágrimas inúteis. Provei milhares de delícias nos campos elíseos, conversando com santos como eu. Deixe que o desespero do rei permaneça por uns tempos incontido, ele me gratifica. Mal ele havia falado, quando alguém gritou, e um milagre! Um milagre! O veado, em vez de ser punido, recebeu um belo presente. Deixe que o rei sonhe, teça-lhe elogios, e conte-lhe algumas mentiras agradáveis e fantásticas, por mais indignado que ele esteja com você, engolirá a isca e fará de você o seu melhor amigo. Fábulas, Jean de La Fontaine. De 1621 a 1695. Se quiser contar mentiras que pareçam verídicas, não conte a verdade na qual ninguém vai acreditar. Imperador Tokugawa Ieyasu do Japão. Século 17. Nenhum homem precisa se desesperar para convencer os outros das suas hipóteses mais extravagantes se tiver arte suficiente para apresentá-las em cores favoráveis. David Hume, 1711-1776.